Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, antes tarde do que nunca, finalmente vamos conversar sobre o Victober 2024, os desafios que temos esse ano, os livros que eu escolhi para ler, algumas dicas de leituras também, caso vocês aí estejam pensando, né? Dá tempo. Provavelmente eu vou lançar esse vídeo já no dia 1º de outubro, né? Era pra eu ter lançado antes, normalmente eu gosto de lançar com umas 2 semanas antes, ou até mesmo no comecinho de setembro, mas esse ano eu tive muito contratempo. Também coloco isso na culpa da Amazon, porque eu precisava comprar o livro que eu escolhi, né? Uma das leituras que eu escolhi pro Victober, só que a Amazon demorou séculos pra entregar esse livro. Gente, foi um rolo danado, mas resolveu. E por conta disso eu tive que esperar o livro chegar pra eu poder gravar o vídeo. Então, eu queria ter gravado já, gente, mas teve esse contratempo aí, então foi por conta disso. Mas enfim, pra quem não conhece, pra quem chegou no canal esse ano, o Victober é um desafio de leitura que, como o próprio nome diz, significa Victoria October, ok? Então é outubro vitoriano, tá? Em português. E é um desafio que já existe aí já faz um bom tempo já, e que é organizado por algumas booktubers inglesas. Esse ano o Victober está sendo organizado então pela Katie, a Marissa e a Ross. Eu vou deixar na descrição o link para o canal delas, ok? Onde elas falam um pouco mais sobre o Victober. Lembrando que elas são canais de língua inglesa, ok? E já faz bastante tempo que eu participo do Victober, desde 2019. É o meu 6º ano participando do Victober, eu gosto muito. A ideia do Victober é você ler o máximo de literatura vitoriana que você puder durante todo o mês de outubro. Só que, para deixar a coisa mais divertida, existem alguns desafios, alguns challenges que as meninas propõem para quem estiver participando do Victober. Você não precisa se cadastrar em nada, nem entrar nada. Eu sei que elas têm um grupo no Discord, mas para participar é só você escolher um livro aí da sua preferência e ler, e aí comentando nas suas redes sobre as suas leituras, não é mesmo? Então nesse vídeo eu vou falar quais foram as minhas escolhas para esse ano pro Victober, mas antes de eu falar da minha TBR, ok? Eu vou comentar então os desafios desse ano e também algumas dicas de livros em português que nós temos aqui no Brasil que vocês podem incluir em cada challenger. Então, começando então pelo desafio da Katie. A Katie colocou que o desafio dela é ler um livro vitoriano onde a religião é um componente importante da história, tá? Então, e é interessante, eu gostei muito desse desafio, inclusive foi o desafio que eu escolhi, um deles, né? E no Brasil a gente tem algumas obras vitorianas que o tema é da religião, da fé, aparece bastante nessas histórias, por exemplo, nós temos Judas o Obscuro, Bastet Towers, do Anthony Trollope. Inclusive Bastet Towers, tudo bem que é um livro em inglês, eu sei que tem uma versão em português perdida em sebo. É um livro que eu já fiz vídeo aqui pro canal, eu amo essa história. E tem um componente importante porque tem a questão das disputas internas, né, dentro ali da igreja local, que é bem interessante. As meninas também deram 3 livros da Gaskell, né, que tem o tema religioso muito forte na história, que é Ruth, Cranford e Mary Barton. Inclusive eu tenho muita vontade de ler Mary Barton, gente, preciso comprar o livro. E a gente tem também, claro, não poderia faltar a obra-prima da Charlotte Brontë, Jane Eyre. Jane Eyre tem um componente muito forte da questão da fé da Jane ali na história, que é bem interessante e que se encaixa nesse desafio aqui da Kate, tá? Esses aqui são alguns livros que você pode incluir, ok? Realmente, gente, eu não cumpro todos os desafios. Tem gente que consegue cumprir todos os desafios das meninas, inclusive as leituras conjuntas, né, que elas fazem, né, os group challenges, mas eu sei os meus limites, eu sei o que eu posso e não posso, então normalmente eu escolho 1 ou 2 no máximo pra cumprir, mas se você quiser também fazer todos aí, fica à vontade, tá? Então é isso, esse é o desafio da Kate. O desafio da Katie, que eu também achei muito interessante, que é ler um livro vitoriano em que brinca-se com a forma, né, do texto. São aquelas histórias em que a narração, né, e a forma como a história é apresentada é bem diferente de uma narração comum, assim, de uma narração mais linear. Então, aqueles livros que o autor usou, por exemplo, de cartas, muitos pontos de vista diferentes, ou então usa uma segunda pessoa para narrar, é bem nesse estilo, tá? E a gente tem alguns no Brasil que, por exemplo, você pode escolher o Morro dos Ventos Vivantes, tá? Que brinca muito com essa questão de narração, porque quem já leu o Morro sabe que começa contando a história de um personagem, depois esse personagem começa a conversar com outra personagem, e essa personagem começa a contar a história para você. Então fica essa troca, né, de pontos de vista que é bem interessante. A Volta do Parafuso, do Henry James, também brinca muito com a forma do texto, com o estilo narrativo. A Senhora de Whitefell Hall também, inclusive é um livro que tem aqui vídeo no canal, inclusive
recomendo vocês assistirem. Tem spoilers, mas é um livro também que brinca muito com essa questão da forma do texto, né? Da forma narrativa. A gente começa a história por um personagem, depois esse personagem... A mesma coisa do Morro, né? Outro personagem continua a história, depois volta pro ponto de vista do personagem anterior, do começo do livro. Então, fica essa troca de pontos de vista que eu acho muito legal. E isso é muito comum na literatura vitoriana. Não sei se vocês repararam aí, tem que ter muito essa brincadeira de forma narrativa que eu acho bem interessante. Outro livro também que brinca muito com a questão da forma narrativa é o Drácula, do Bram Stoker. O Drácula não é um livro que eu gostei tanto assim, tem bons momentos, mas é um livro também que brinca muito com a questão da narrativa. O Drácula usa cartas, notícias de jornal e todos esses recursos aí para construir a sua narrativa. Outro livro também que brinca um pouco com forma, em alguns momentos, inclusive é um livro que eu fiz vídeo pro canal, é A Mulher de Branco, do Wick Collins. Tem alguns momentos da história que muda-se bastante o ponto de vista, cria-se para poder criar um pouco mais de suspense, né? Então o Wick Collins brinca muito com a questão de pontos de vista também na Mulher de Branco, justamente para criar o suspense. O terceiro desafio, que é o desafio da Marissa, é ler um vitoriano, ler uma obra vitoriana que foi originalmente... Para quem não sabe, na era vitoriana, na Inglaterra principalmente, algumas obras, era muito comum os livros serem publicados em capítulos semanais em revistas e jornais. Então, muitas obras do Dickens foram publicadas assim, muitas obras da Gaskell também foram publicadas assim. Então, essa é a ideia, você procurar um livro em que ele foi publicado originalmente em capítulos semanais, em jornais e revistas na época, né? Então, aqui, gente, tem um prato cheio. Aqui, o céu é o limite, porque a gente tem o David Copperfield, do Dickens, né, como eu comentei. Se você quiser pegar um autor mais desconhecido, não tão badalado assim, tem o Feira das Vaidades, do William Makepeace Thackeray, acho que é assim, é o William Makepeace Thackeray. Tem a Mulher de Branco, também foi publicado em formato de série, né, em jornal. A Pobre Senhorita Filch também, do Collins, também foi publicado. O Middlemarch, da George Eliot. O Norte-Sul, da Gaskell. Enfim, aqui tem bastante obra que dá pra você escolher, caso você queira cumprir o desafio da Marissa. O desafio da Roz é um desafio bem interessante e bem diferente, que é você ter a experiência de uma peça vitoriana, seja você lendo ou assistindo, tá? Uma peça vitoriana. E aí ela deu algumas dicas de autores vitorianos, dramaturgos vitorianos no caso, que você pode estar procurando ou ler ou assistir a peça, né? Seja ao vivo, seja uma gravação da peça, né? Que tem o Oscar Wilde, né? Que foi da época da Rainha Vitória, apesar dele ser irlandês, mas a gente inclui aí também no Victuber. Tem o George Bernard Shaw, Arthur Sullivan, ok? Alguns dramaturgos que você pode estar procurando nas peças para ler ou assistir. E por fim tem o desafio de leituras conjuntas que as meninas vão fazer, que é basicamente você escolher a obra ou do Wick Collins ou do Sir Arthur Conan Doyle para estar lendo aí durante o Victuber. Bem, gente, esses são os desafios gerais do Victuber. E como todo ano eu sempre escolho um ou dois para estar aí participando, para tentar cumprir. E esse ano eu então escolhi o primeiro desafio num livro vitoriano onde a religião é um componente importante, né? Esse foi o primeiro desafio. E como eu acabei escolhendo um livro que eu já tinha lido, já faz muitos anos, mas eu li numa tradução assim bem... Acho que era uma tradução de português de Portugal, então vamos se dizer que eu não entendi muita coisa na época, eu era muito novinha. E aí foi justamente esse livro que deu aquele problema pra entregar aqui em casa da Amazon, que demorou pra chegar. Então eu tava esperando ele chegar, porque eu não tinha ele físico, então eu tive que comprar. E eu falei, bom, acho que como é um livro que vai se encaixar nesse desafio, as próprias meninas comentaram nos vídeos delas, né, que esse livro se encaixa. É um livro das irmãs Brontë e da minha... Diria, acho que é a minha irmã Brontë favorita, que é a Anne Brontë, e o livro que eu não fiz vídeo aqui pro canal desse livro ainda, que é o Agnes Grey. O Agnes Grey, então, é uma obra mais curtinha, assim, da Anne. Conta a história aqui de uma jovem que vai se tornar governanta de uma família, né? E eu acho que eu vou gostar bastante dessa releitura, porque agora eu sou professora, tudo bem que professora e governanta são coisas bem diferentes, né? Ainda mais na era vitoriana, mas eu acho que eu vou me identificar mais ainda com a Agnes, que é a personagem principal, porque ela vai ser uma professora de primeira viagem, então vai ser bem interessante essa releitura. E também tem um romancinho aqui no meio que vai acontecendo. Eu lembro que lá pra metade começa aí a acontecer um romancinho entre ela e um futuro pretendente aqui. A questão religiosa também é importante, porque a Agnes Grey vem de uma família anglicana, né? E se não me engano, o pai dela aqui na história é um pastor anglicano. Então
tem a questão da fé, das crenças da Agnes também é importante aqui para esse livro. E eu já estou bem animada, vou super ansiosa já para fazer essa releitura. Agora sim, uma leitura de fato, não é mesmo? Porque aquela primeira leitura que eu fiz, eu acho que eu não aproveitei muito. Como é um livro curto, muito provavelmente eu vou conseguir terminar até o final de outubro. E aí a gente, então, vem conversar um pouco sobre Agnes Grey aqui no canal. Então essa é a minha primeira escolha para o Victuber. A minha segunda escolha para o Victuber é o desafio da Katie, né? Aquele desafio que você escolhe uma obra que brinca com a forma narrativa, né? E etc. E, gente, eu escolhi, mas eu acho que eu tinha que ter lido esse livro. Eu acho que eu tinha que ter começado a ler em agosto, porque eu tô com medo que eu tô achando que eu não vou conseguir ler a tempo pra terminar até outubro, porque o livro é maior do que eu tinha pensado. Esse é o problema de você ler no Kindle, né? Você às vezes não tem noção do tamanho do livro. Mas enfim, esse livro eu não tenho físico, é um livro que foi publicado no Brasil já faz alguns anos, já faz um tempo já, mas foi publicado pela Pedra Azul de forma... pelo Catarse, então foi poucas tiragens. Eu lembro que na época, não sei porquê, eu não comprei o físico, eu acabei optando pelo Kindle. Me arrependi, não é mesmo? Queria ter comprado a edição física. Hoje eu teria comprado a edição física, mas acho que na época eu acho que eu não estava podendo contribuir muito, então eu acabei escolhendo só a edição digital. Era um livro que, como vocês devem imaginar, por ser um livro grande, eu comecei a ler agora em setembro. Eu até comentei lá no Instagram, quem me segue já sabe qual que é o livro, não é mesmo? Eu comentei gente, um monte de gente ficou me perguntando qual que era o livro. Porque eu falei que se a história continuasse boa, ele poderia ser um dos melhores livros do ano. Poderia entrar naquela minha lista que eu faço sempre em dezembro, né, de melhores leituras do ano. E que é, então, A Pedra da Lua, do Wick Collins. Então esse aqui é o livro, eu vou deixar a capa colorida aqui pra vocês verem, ok? Mais um livro do Wick Collins aqui no canal. Eu gostei muito da Mulher de Branco. Eu entendo que algumas pessoas talvez não vá gostar muito da forma que o Wick Collins conta histórias, ok? E também da forma como ele às vezes retrata algumas personagens femininas. Eu entendo a crítica de alguns leitores, mas eu fiquei tão fascinada pela Mulher de Branco e por esse enredo aqui da Pedra da Lua, que eu falei, não, gente, eu acho que eu vou gostar, porque eu gosto de histórias de mistério, suspense, que vai ali passando, que se passa-se anos, né? A Pedra da Lua, caso você não conheça o enredo da história, é um dos romances mais famosos também do Wick Collins, assim como A Mulher de Branco. E vai contar a história de uma pedra, como vai dizer, indiana, que aparentemente essa pedra é amaldiçoada e ela vai parar na Inglaterra, na família aqui numa família bem abastada, e aí coisas esquisitas, estranhas começam a acontecer com essa família por conta dessa pedra. E a gente começa a narrativa com um personagem contando a história no primeiro capítulo, e aí é bem interessante, e aí já no segundo capítulo é outro personagem que é praticamente o mordomo da família, vamos dizer assim, dessa família, que começa a contar a história de como que essa pedra foi parar lá e as consequências que aconteceram, né? Por conta da chegada da Pedra da Lua, né? E inclusive a Pedra da Lua vai se dizer aqui, os narradores, né, que ela tá sendo perseguida então pelos sacerdotes indianos, né, que quer a quer de volta, que ela faz porque ela é a pedra de uma deusa importante, que foi roubada e etc. Então muita gente aí que tem contato com essa pedra tem a sua vida destruída. É bem interessante, gente, é bem sinistro assim algumas coisas, e eu estou gostando muito, porque a narração aqui do mordomo é muito legal. Ele cria, assim, expectativas em você, sabe? Ele começa a conversar com você e ele fala, olha, eu não vou te contar isso agora porque você não precisa saber disso agora, mas mais pra frente você vai saber por que tal coisa aconteceu. Então eu acho isso muito legal, essa questão do narrador brincar com o leitor, criar expectativas no leitor, ou não, às vezes tirar suas expectativas para algumas coisas. Uma coisa que o Trollope também faz muito nos seus livros, e eu adoro, gente, narradores assim, que cria suspense, né, que cria expectativas também. E eu estou amando a Pedra da Lua, gente. Eu tô aqui, enquanto eu tô gravando esse vídeo, acho que no último dia de setembro, eu tô só em 16% ainda, então eu tenho chão. Tenho chão. Mas eu acho que se eu pegar, assim, um dia, assim, pra fazer uma pequena maratona de leitura da Pedra da Lua, acho que eu vou conseguir avançar bastante. Mas é isso, essa é a minha segunda escolha para o Victuber. E eu vou ficar só com essas duas escolhas mesmo, tá, gente? Porque eu já tô lendo um calhamaço, que é a Pedra da Lua, que na nossa edição brasileira é 700 páginas, gente. E eu achando que era dos 300 páginas, né? Não, quando eu fui olhar aqui no Kindle que eu percebi que o livro realmente é grande, tá vendo?
Esse é o problema de você ler em e-book, né? Às vezes, como eu falei, vocês não têm noção do tamanho do livro. Mas tudo bem, ok? Se eu não conseguir terminar até o final de outubro, a gente vai ter vídeo no canal, sim, sobre a Pedra da Lua em novembro, sem problemas nenhum, ok? Então, fica aqui as minhas escolhas, Agnes Grey e a Pedra da Lua para o Victober 2024. Bom, gente, é isso. Essas foram as minhas escolhas para o Victober. Comente se você vai participar do desafio, se você vai aí escolher algum livro, se você já leu A Pedra da Lua, ou Agnes Grey, ou tem vontade de ler, ou algum outro livro do Wick Collins ou das Irmãs Brontë que você aí já leu ou tem vontade de ler para o Victober. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo pra vocês e até mais.